Minutos, momento Clique Consulta está no ar. O doutor Bruno Virgulino, ortopedista da Clique Consulta. Bom dia, doutor. Satisfação recebê-lo mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael. Um prazer meu. Muito bem. Doutor, vamos falar de que hoje? Hoje o tema é da coxartrose, ou a famosa artrose do quadril. Ei, rapaz, como é que se apresenta isso, doutor? O que é isso, hein? Bem, isso é uma doença degenerativa, né? O principal motivo é aquela causa primária, que não tem uma especificação muito clara. É o desgaste da articulação do quadril, de maneira progressiva, que o paciente começa a se queixar com a dor insidiosa, e com o passar do tempo essa dor vai se tornando mais persistente e causando certas limitações da mobilidade do quadril. Já que é uma articulação de carga com a grande mobilidade, essa limitação é importante. É aquele paciente que começa a sentir dor e começa a ter certas dificuldades para atar os cadastros do sapato, para calçar uma meia, para se abaixar, para cruzar as pernas ou sentar em lugares com assentos baixos. Ele sente essa dificuldade. Inclusive, às vezes, até levantar da cama, quando a cama é muito baixa, esse paciente vê essa dificuldade, associada sempre à dor. E essa dor é progressiva e chega a um ponto que limita tanto sua vida, que é quando ele decide buscar um especialista. É verdade, aí não tem mais jeito, aí né? Não tem mais jeito, é. Tem que procurar. Doutor, tem idade preferencial? Tem, a idade preferencial é os pacientes da terceira idade, né? Mas assim, os de causa, como eu digo, eu sei, primária e idiopática, mas existem os de causas secundárias, por traumatismo ou por algumas afectações na infância, que podem antecipar essa artrose de maneira mais precoce, né? Seria o caso das doenças na infância, como as displásia ou algumas alterações das físicas do crescimento, que podem, de maneira progressiva, causar uma artrose mais precoce em pacientes muito jovens. E pacientes traumáticos, aqueles que sofrem um acidente de grande impacto, né, que podem também causar uma lesão importante dessa articulação e, secundariamente, uma artrose pós-traumática. Muito bem. Se você tiver dúvidas ou está passando por uma situação semelhante e gostaria de ter uma orientação do Dr. Bruno Virgulino, que atende como ortopedista lá na Clique Consulta, que já está de portas abertas, você pode já fazer um contato, 3271-1770 é o contato direto lá da Clique Consulta. Muito importante você, por favor, tirar suas dúvidas e já buscar o atendimento. Isso é muito bom. Doutor, essa questão de procurar o atendimento, é isso que eu lembrei agora, muita gente vai quando isso está insuportável, né? Exatamente. Então, qual é o tempo ideal de procurar o especialista? Muita gente fica em casa se automedicando, né? Exatamente, aquela questão da dor que eu falo sempre, ou daquela incomodidade, ou daquela limitação, quando ela se torna mais frequente, ou se torna mais repetitiva, já é um momento interessante você buscar um especialista. Não deixar isso prolongar mais tempo, nem ficar se automedicando, nem aguentando dor, porque isso, com o passar do tempo, vai piorar e você vai sentir mais dor e vai se dar conta que essa medicação já não vai fazer mais efeito. Então, quando você chegar ao ponto de buscar um especialista, você já vai estar num estágio mais avançado. E quando a gente já tem um estado muito avançado da artrose do quadril, geralmente a solução é cirúrgica. Olha aí, tá vendo? Então, quanto antes melhor, né, doutor? Quanto antes melhor, para a gente orientar e tentar ralentizar, ou seja, diminuir a progressão da velocidade de progressão dessa doença, desse problema de saúde. Olha, o ouvinte pergunta se a sensação de dormência e formigamento nas pernas é uma das características da doença? Não, a artrose não. A artrose de quadril, ela não dá formigamento nos pés, nem abaixo do joelho, nem coisa desse tipo, nem na região própria mesmo do quadril. O que pode estar causando um formigamento é um processo inflamatório ou mesmo uma síndrome que a gente sempre encontra nos pacientes, que às vezes se mistura aquela síndrome do problema lombar, da dor do problema de coluna lombar com a dor do quadril. Então os pacientes às vezes se confundem, não sabem identificar muito bem, porque a região que começa a doer realmente é a região glútea, a região lateral do músculo, e algumas vezes também já chega encontrando a região mais típica que a gente fala, é a região da virilha. Aquele paciente ele vem com aquela dor nesses 3 pontos da região do quadril e às vezes se confunde também com a parte posterior e acha que também pode ser uma dor causada por a região da coluna lombar. Então, nessa hora, a gente tem que buscar fazer uma boa exploração física para diferenciar se é uma dor por uma causa puramente do quadril, da articulação, ou tem associado a algum problema da coluna. Pois é, esse mesmo ouvinte pergunta se a queimação na batata da perna, a famosa batata da perna, né, que a gente conhece assim, né, se tem a ver com a doença. Não. A queimação da batata da perna com a coxartrose em si, não. Ele pode ter um problema
radicular, né, como eu voltei a falar anteriormente, um problema de alguma compressão da raiz nervosa naquela região, seja periférico, seja a nível da coluna lombar, ou pode ter também um problema vascular. Isso aí seria interessante também valorar com o paciente, fazer uma boa anamnese e uma boa exploração física. Que são quadros que, como eu digo, se confundem e se misturam. Às vezes a pessoa tem os dois problemas no mesmo tempo, né? Às vezes um dá mais a cara que o outro, mas ele tem os dois. Pois é. O ouvinte está dizendo, eu tenho 47 anos, sinto muito essas dores que o doutor falou aí. Meu amigo ou minha amiga, não sei, é uma mulher, que não quer se identificar. É procurar o especialista, a senhora guardar essa dor, já faz são 47 anos, né, doutor? Tá na faixa assim do precoce? Tá na fase do precoce. Mas existem algumas alterações relacionadas com a articulação, em pacientes jovens e atletas, tudo que a gente chama que é um tipo de uma síndrome de impacto femoroacetabular, que acontece em pacientes jovens por uma alteração da morfologia e também uma certa frouxidão ou elasticidade dos ligamentos da cápsula articular, que podem causar dor no quadril. Então esses pacientes jovens vêm com essa queixa. Radiologicamente a gente não vê nenhum tipo de lesão, porque a estrutura óssea e a cartilagem estão íntegras, certo? Então a gente já busca explorar um tema mais de uma dor causada pela alteração da biomecânica dessa articulação ou da própria morfologia dela. Então esses pacientes jovens, assim, menos de 50 anos, com esse tipo de dores que já levam um certo tempo, é interessante buscar um especialista para a gente fazer uma boa exploração física e poder chegar a um diagnóstico precoce o antes possível, porque no futuro pode levar, sim, a uma coxartrose precoce. Muito bem. Tem um ouvinte ao telefone para falar com o doutor Bruno, né? Adriana, lá do Sertãozinho. Adriana, bom dia, Adriana. Bom dia, Rafael. Bom dia, Piti. Bom dia, entrevistado aí, doutor Bruno, né? Porque eu gostaria de fazer a pergunta a ele, assim, comentário foi aqui uma vez, mas eu quero falar mais. Porque, doutor, eu tenho 47 anos, então, assim, eu sinto essas dores assim, lombar, vem pro ombro, pega assim no ombro, depois some, depois fica assim, embaixo, né, assim, pegando assim, no lombar, como o senhor falou, né? Então, assim, eu já senti assim, na junta, entre a coxa, assim, na junta, já veio para o joelho, já senti no pé também, que até que foi injetado meu pé, não porque tinha acontecido alguma coisa, por causa que ficava melhor de eu andar, mas que não tinha nada, entendeu? Aí também, assim, faz 3 meses e a minha menstruação não vem. E quando a minha menstruação passa para mim, eu sempre sentia esse sintoma, assim, essas dores. Aí quando vinha, aí passava. Aí eu gostaria que o senhor falasse se é por causa disso ou se é os idosos que estão ficando velhos mesmo. Muito obrigado, e eu queria saber alguma coisa sobre a resposta. Um bom dia para vocês. Eu devo para entender. Um comentário aí para Adriana. Bem, Adriana, o caso que você refere assim dessa dor relacionada com a menstruação que baixa na perna e tal, eu acho que não tem relação com a coxartrose, ou seja, com a artrose do quadril, certo? A artrose do quadril, como eu comentei antes, dói a região do quadril e a região glútea anterior, a região glútea posterior, lateral, e a região da virilha são as regiões mais típicas. Esse tipo de dor que você fala que baixa e chega até o pé, certo? Pode ser uma dor de causa radicular, né? Uma irradiação da dor por alguma afetação radicular. Está relacionada com sua menstruação? Pode sim. Existem casos de dores que a gente encontra em paciente com endometriose ou policisto ovariano e outras afetações do aparato genital feminino, que podem causar uma inflamação retroperitoneal e podem causar uma afetação dessas raízes nervosas e uma irradiação dessa dor, incluso simulando uma dor radicular. Muitas vezes pacientes jovens, mulheres incluso, chegam à consulta com um quadro de uma dor radicular, creendo que pode ser um problema da coluna, uma hérnia, uma síndrome facetária, uma discopatia, e a gente acaba vendo que essa dor não é de origem da articulação da coluna lombar, e sim de algum processo ginecológico, como eu comentei, a endometriose
um ovário policístico e outras afectações do aparato genital feminino, do aparato reprodutor feminino, perdão, que podem causar esse tipo de dor, irradiar e simular uma dor. Seria interessante buscar um especialista, um ginecologista, eu recomendaria primeiro, para entender essa questão do retraso da menstruação e associado a esse retraso, esse aumento dessa dor e essa dor que irradia, para fazer uma exploração. E caso ele não diagnostique nada, a senhora buscar um ortopedista para a gente ver uma segunda causa que poderia ser realmente uma questão lombar. Muito bem. Neide está no município de Alagoinha. Bom dia, Neide. Sua pergunta. Bom dia, gente aí, para todos, doutor. Eu queria fazer uma pergunta aí para o doutor, porque desde o mês de novembro que eu sinto uma dor no meu pé, entre o dedo grande e o segundo dedo, mesmo junto ao nervo. Aí, porque eu fui para o médico no mês de novembro, o médico... eu fiquei muitas horas em pé, de 10 horas da manhã até 1 da tarde. Eu me sentava, ficava em pé. Aí passou, tudo bem. Aí quando foi no mês de janeiro, isso foi em novembro. Aí quando foi no mês de janeiro, começou essa dor muito grande debaixo do meu pé, no peito do pé. Agora não incha, não incha, não tem caroço. Não tem nem, não fica roxo, nem nada, mas dói tanto que tem dia que vai até para a batata da minha perna. E eu queria ir, se ele dissesse alguma coisa, se era algum nervo, se era, seja o que for, e bom dia para vocês, a todos aí. Muito bem, Neide, obrigado pela sua participação. Doutor, já percebemos que os assuntos são muito variados. A gente começa com o tema, mas aí começa a irradiar. É como uma dor, né? Começa a irradiar. Mas não tem problema, a gente A gente tá aqui para isso. Exatamente. Bem, dona Neide, o quadro que a senhora explica, essa sensação de queimação entre o primeiro e o segundo dedo, ou entre o segundo e o terceiro dedo do pé, é muito característica de um problema que a gente chama neuroma de Morton, certo? Que é uma dor, como você fala, com uma queimação que incomoda quando a gente fica muito tempo de pé. Essa dor é lacinante e chega a perturbar tanto a região que a pessoa às vezes reclama até de não poder apoiar o pé. O mais comum é entre o segundo e terceiro e quarto dedo, certo? Seria interessante fazer uma boa exploração, certo? Outro causa que pode ser é o que a gente chama das famosas metatargias, né? Que é uma inflamação pelas cabeças do meta, com a sobrecarga na planta do pé, nessa almofada do pé que a gente tem, no peito do pé, como você fala aqui, onde a gente apoia, que pode ser por uma alteração da fórmula plantar desse pé, ou seja, da sua morfologia, que durante muitos anos a senhora tem uma maneira de apoiar e chega um tempo que começa a sobrecarregar tanto essa articulação que começa a ter dor. Mas teríamos que fazer um diagnóstico diferenciado aí das possíveis causas. E a única maneira de fazer isso é com uma exploração física detalhada e uma boa anamnese. Muito para a gente bem. poder chegar a um diagnóstico. Exatamente. Maria, bom dia, Maria. Aqui de Guarabira, né? Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Se eu tenho hernia de disco e bico de papagaio, eu sinto muita dor na lombar e dói muito as minhas pernas, do joelho para baixo, fica aquela canseira. Eu gostaria de saber se isso é relacionado à dor da coluna mesmo. Tá bom? Eu gostaria que ele desse essa informação, porque eu sinto muita dor, muitas. Tá certo. Tá ok, bom? obrigado, Bom dia, amigo, pela obrigada. sua participação. Bom dia para você. Bem, pode sim. Assim, a consequência de você ter os bicos de papagaio já é uma discopatia crônica que você tem, que foi degenerando e foi alterando a morfologia da sua articulação vertebral. Então, essas dores e essa dormência nas pernas pode ser uma compressão progressiva que você deve estar tendo na região do canal lombar e causar o que a gente chama de claudicação das extremidades inferiores. Isso sim pode ser causado por uma discopatia bem avançada ou um quadro artrósico bem progressivo que causa um estreitamento desse canal. Seria interessante fazer umas provas uns exames de imagem, certo? Uma boa exploração física também, tá? Mas pode sim ser causado pelo problema da sua coluna. Muito bem. Só lembrando que exames de imagem, ultrassonografia, ultrassom nós temos na Clique Consulta também. É um serviço que é feito lá na clínica, para vários dias e horários, com os especialistas que acompanham. Então, muito importante você saber disso. Como também nós temos um serviço de curativos, tratamento de feridas, retirada de pontos, de dreno. A equipe da Clique Consulta está esperando você com esses procedimentos.
na saída de Guarabira para Pirpirituba. Telefone 3271-1770. Tá no Instagram também, Clique Consulta. Lá você tem o link do Zap. Você fala com as atendentes, você conversa com a equipe e já faz agendamento. E não se esqueça, hoje o doutor Bruno está lá esperando você como o ortopedista seu e de sua família. Tem mais uma participação. Thelma, lá de Lagoa de Dentro. Bom dia, Thelma. Sua dor. Bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta, por causa que eu comecei a sentir uma dor da nuca, assim, perto da nuca, descendo no osso do espinhar. Só que assim, perto da cabeça, para baixo, eu começou a inchando, quando eu lavo roupa, quando eu faço assim as coisas pesadas, aí que fica inchado e dolorido, doendo muito. Só que eu fiz um raio-x, acusou artrose. Aí passou um medicamento, eu tomei, agora eu tô sentindo como um choque nas minhas costas. E agora tá passando para a perna direita, o osso da perna direita, muito doendo, é muita dor mesmo. E eu nem consigo dormir do lado direito. Eu gostaria de saber o que é que eu faço, quais são os exames que eu descubro umas coisas, alguma coisa. Bom dia. E minha amiga, obrigado pela sua participação. Thelma, né? Thelma lá do Lagoa de Dentro. O doutor vai falar. Bom dia, Thelma. Realmente, assim, a artrose ela pode afetar várias articulações do corpo, né? Geralmente, quando a gente tem artrose na coluna cervical, em mais de 50% dos casos, a gente também tem artrose na região lombar, certo? E em outras articulações. Pode estar causando dores em diversas articulações, como você falou. Em algum momento da sua vida, de acordo com certas atividades que você faz, dói mais uma do que outra. No caso da coluna cervical, você explica muito bem essa dor que a artrose causa, é consequência da contratura muscular que vai associada também. E ainda mais quando você faz uma postura forçada ou você tem essa atividade excessiva durante o seu trabalho no dia a dia. Já a questão da dor no quadril, que baixa, você não consegue dormir de lado, essa sim, pode estar relacionada com artroses do quadril. Pode ser uma coxartrose ou também pode ser uma bursite do trocante ou a bursite do quadril, que a gente chama, vulgarmente falando, certo? Que a gente chama mais de trocanterite, que é essa inflamação dessa bursa lateral, certo? Que às vezes a pessoa não consegue nem usar uma calça um pouco mais apertada, ou apoiar desse lado, ou sentar apoiada desse lado, ou incluso dormir, como você mesmo falou. Seria interessante, antes de realizar algum exame radiológico ou alguma prova mais cara, fazer uma boa anamnese, uma boa exploração física, buscar um especialista, analisar seu caso, buscar o motivo principal das suas dores e ir tratando de acordo com as dores mais importantes. Porque às vezes o pessoal chega na consulta também, é que dói tudo. Eu tento explicar que eu entendo que lhe dói tudo, mas é difícil a gente tratar todas as dores em uma só consulta, porque às vezes é muita informação para o paciente. O paciente sai lá com tanta informação que ele não lembra nem da primeira nem da última, porque é tanta informação de uma só vez e aquilo sobrecarga. E é aquela história que eu falei, a gente às vezes tenta tratar tudo de uma só vez e acaba tratando a meias, né? Ou seja, você não chega a fazer um tratamento correto de um só problema. Então a gente sempre preferível tratar um problema de cada vez, trata bem aquele problema, direciona bem o tratamento para aquele problema e depois a gente vai passando para os próximos, porque aí você vai fazendo a maneira disciplinada o tratamento com esse paciente e escalonada, e assim o paciente entende e vai saber interpretar melhor suas dores e aquela que realmente causa mais problema. Muito bem. Vamos prestigiar o Zap aqui, o povo falando. Bom dia, Rafael. Aqui é um ouvinte de Sertãozinho. Rafael, eu gostaria de saber do doutor o seguinte: meu pai tem hérnia de disco e desvio de coluna. Ele sente muito formigamento nos pés e tem hora que fica dormente, que se ele não parar e sentar, ele cai. Isso pode ser devido à hérnia de disco? Bem, tá aí, doutor. Pode sim. A clínica que você explicou é muito característica. Na verdade, não é só a hérnia de disco que ele tem. Como ele tem esse desviamento, ele deve ter outras discopatias, e isso causa o que a gente chama de estenose do canal lombar, que é uma das causas principais do que a gente chama de claudicação neurógena, que é esse tipo de clínica que você explica do seu pai. Ele começa a andar e a certo tempo ele chega a parar porque o formigamento é tão grande, o adormecimento é tão grande, que ele deixa de ter essa sensibilidade nos membros inferiores e ele tem que sentar ou inclinar-se para frente. Espera um tempinho,
volta a se encontrar bem, esse formigamento vai embora e ele continua andando, até volta a aparecer o síntoma outra vez. Mas tem sim relação, certo? Não é só devidamente a hérnia, com certeza, porque pela idade dele ele deve ter ser maior de idade, né? E deve ter outros fatores associados, outras discopatias associadas na coluna lombar, mas tem sim, é uma clínica muito característica, sim. Muito bem. Tem muitas perguntas, com certeza nós começamos a selecionar e as pessoas vão narrando basicamente a mesma coisa, né? Mas dizer às pessoas o seguinte: procurar o Dr. Bruno, que está hoje em Guarabira. Quero agradecer a enorme audiência do nosso público, é muita gente, pessoal perguntando ainda sobre as dores no quadril, diz que não aguenta se abaixar, não aguenta vestir uma calça, né? Isso é muito típico, é muito comum. É muito comum, né? É muito comum. O paciente ele se vê muito limitado, como digo a você, uma articulação de carga de grande mobilidade, né? E para subir escadas, para subir rampas, ele se vê essa limitação na mobilidade da flexo-extensão do quadril, e isso acaba acarreando um certo desconforto. Inclusive aí pacientes que, quando vê que já não consegue se sentir melhor, se recusam a fazer certas atividades do seu dia a dia. Avisar sobretudo as pessoas de maior idade que isso pode ser um sinal que as pessoas começam a ter uma certa, a palavra que eu vou usar aqui é um pouco forte, mas assim, uma certa labilidade emocional, uma questão de depressão por não poder realizar o que ele fazia antes, por causa dessa limitação da mobilidade. E às vezes a gente interpreta mal, ele está depressivo, ele está triste e tal, é porque aquela pessoa que retém aquela incomodidade, aquela insatisfação e não expressa por causa de motivos próprios, e chega um ponto que você acha que ele está com a depressão, e no caso do paciente é nada, porque ele só queria seguir sua vida normal e ele não consegue porque ele tem uma limitação da sua mobilidade por causa de uma artrose do quadril. E pacientes jovens também, volto a lembrar, viu? Esportistas que têm dor no quadril, que às vezes não conseguem realizar certas atividades como bicicleta, como correr, como saltar, porque sempre encontra aquela incomodidade que não deixa ele completar o exercício, pode estar relacionado com alguma alteração dessa articulação que no futuro pode chegar a levar a uma artrose do quadril. Pois é, muitas perguntas. Eu quero agradecer inclusive aos ouvintes. O Adão está lá acompanhando a gente e relatando também essas limitações. Olha, o Dr. Bruno Virgulino, ortopedista da Clique Consulta, está atendendo hoje. As pessoas que precisam do atendimento, precisam conversar com ele, fazer uma consulta, levar a sua queixa, pode procurar a Clique Consulta hoje. Ele estará atendendo em instantes. Saindo daqui da rádio, ele já vai direto para a clínica e ficará lá atendendo os pacientes que já estão agendados, os outros que ainda chegarão durante a manhã. Então, não guarde esses problemas, né? A gente vê aqui pessoas jovens que cuidam do avô, que cuidam do pai, né? E tem esse acompanhamento, que sabe do que ele está passando. É muito importante passar pelo especialista e fazer o tratamento correto, né? Exatamente. Então, é fundamental. E é uma mudança na qualidade de vida do paciente, esse paciente idoso, que a pessoa diz, não, é porque ele já está muito velho e tal. Não pensem dessa maneira, viu? Porque às vezes, como eu digo sempre, hoje em dia a idade biológica pesa muito mais que a cronológica. Tem gente que está com 80 anos, é uma pessoa que sai para todo dia andar na sua bicicleta, ou vai no seu roçado fazer alguma atividade, ou vai cuidar dos seus bichos. E essas pessoas se encontram limitadas por causa desses processos artrósicos que causam essa dor. E as pessoas dizem, não, mas é muito velho para se operar. Nada disso. A cirurgia é muito agradecida, certo? É uma cirurgia importante? Mas uma cirurgia que já tem muita evidência científica, é uma cirurgia que já tem anos de evolução, certo? A técnica se aprimorou muito com o passar dos anos e os materiais cada vez melhores, certo? E realmente o resultado, o paciente deixar de ter dor e voltar a se locomover e se encontrar cômodo outra vez com a vida dele, muda o estado de ânimo de qualquer pessoa. É importante ter essa ressalva com os pacientes de idade. Com certeza, vamos cuidar, eles merecem também, né? Com certeza, não é porque é velho, não, deixa pra lá, é isso, vamos cuidar, eles merecem. Doutor Bruno, muito obrigado pela palestra de hoje, né? A gente volta na próxima semana, na próxima oportunidade, viu? Muito obrigado a vocês, passar um bom dia a todos. Tá bom. Obrigado, conversamos com o doutor